Continuando as resenhas sobre os encadernados da nova Marvel que já foram lançados pela Panini no Brasil. Se você quiser ver o vídeo da primeira parte, vai ter aqui na tela ou na descrição desse vídeo. Lembrando que você pode encontrar esses encadernados até no site da própria Panini, alguns mais novos em bancas e os outros talvez ainda você encontre em lojas especializadas e megastores, tipo Fnac, Saraiva, Livraria Cultura e por aí vai. Começando com Homem-Aranha, O Último Desejo. Já vamos começar aqui falando sobre algo que não é da nova Marvel, né? Mas que seria meio que necessário para ler o que vem depois. Isso aqui é o prelúdio pro Homem-Aranha Superior. Nessa história, a gente vê como foram os últimos dias de vida do Dr. Octopus e como ele conseguiu trocar de mente com o Peter Parker. E isso nem é spoiler, porque se tá na capa, não é spoiler, né? É escrito pelo Dan Slott, com desenhos do Humberto Ramos e Richard Elson. A história eu gostei bastante porque muda o status do herói. É uma coisa que eu gosto quando isso acontece. A arte é algo que eu achei que combina com o Homem-Aranha. Não é nada grandioso, mas é legal. Agora sim, indo para o material que realmente é da nova Marvel, Homem-Aranha Superior, Meu Pior Inimigo. Aqui, como eu já falei, se tá na capa, não é spoiler. A gente vê que o Dr. Octopus, ele trocou de mente com o Peter Parker, ou seja, o corpo do Peter agora tá com a mente do Dr. Octopus. Ele tomou o corpo, a vida dele e as suas memórias, por isso ele conhece as outras pessoas. Ele sabe as ações e as coisas que o Peter já fez na vida. Só que a gente vê aqui também que as memórias do Peter, elas começam a tomar forma e ele tenta descobrir um jeito de recuperar o corpo e a vida dele de volta. Aqui é explicado o porquê do Dr. Octopus ele agir como um herói, dele entender como funciona a mente do Peter e do esquema de com grandes poderes vem grandes responsabilidades. As interações dele com as pessoas que conhecem o Peter, como a Tia May e a Mary Jane. O Dr. Octopus aqui, ele tenta agir como o Peter agia, mas ele quer ser superior em todos os aspectos, tanto em patrulhar a cidade, como na vida pessoal, no trabalho, na vida amorosa e principalmente na vida de herói. Ele quer acabar de vez com a criminalidade, sendo muito mais violento e até matando alguns vilões. O J.J. Jameson aqui é o prefeito da cidade e ele apoia as ações do Homem-Aranha. Ele que sempre dizia que o Aranha era um cúmplice ou que ele era até mesmo um vilão, agora ele apoia com essas atitudes violentas que ele tem de até matar alguns vilões. A gente vê também a consciência e as memórias do Peter tentando de alguma forma descobrir como recuperar o seu corpo e ele presencia as coisas que o Octopus anda fazendo no lugar dele. A partir daqui começa essa nova saga pro Homem-Aranha, que é bem controversa, tem gente que ama e tem gente que odeia. Eu particularmente gostei bastante do Homem-Aranha Superior, até porque tudo que acontece nas HQs hoje em dia a gente sabe que não é pra sempre, né? Então esse status aí, essa mente trocada, a gente sabe que não ia durar pra sempre. Também é escrito pelo Dan Slott, desenhado pelo Richard Elson e Giuseppe Camuncoli. Eu gostei bastante dessa história e de toda essa fase do Homem-Aranha Superior. A arte é legal até, não é nada demais, mas combina com a história, é legal. Os detalhes que eles deram para diferenciar o Aranha do Peter e o Aranha do Octopus. Tem um tom meio cômico aqui, nada exagerado, mas é legal. Para entender certinho o porquê de tudo estar acontecendo aqui, eu recomendo que você leia O Último Desejo. Agora, se você se contenta sabendo que o Dr. Octopus ele trocou de mente com o Peter, beleza, você consegue começar a ler por aqui. O próximo é Homem-Aranha Superior, Mente Conturbada. O excesso de violência nas ações do Homem-Aranha leva os Vingadores a desconfiar se aquele realmente é o Homem-Aranha. Eles chegam até a cogitar a expulsar ele dos Vingadores e mantém ele sob vigilância. Aqui tem um encontro do Aranha com o Cardíaco, que nem é um vilão, mas o Octopus trata ele de uma forma como se ele fosse, e como ele trata alguns outros vilões. O Octopus toma conhecimento aqui que a consciência do Peter e as memórias dele estão vivas e tentando ir contra ele. Então ele faz um plano para ter um confronto contra o Peter dentro do seu próprio cérebro. Também é escrito pelo Dan Slott, desenhado pelo Humberto Ramos e Ryan Stegman.
A história continua ótima, na minha opinião. Você fica até incomodado às vezes sobre o que o Octopus está fazendo com a vida do Peter e como isso pode refletir num futuro. Mas ele realmente se mostra como um Homem-Aranha superior. A arte é parecida com a anterior, então a qualidade se manteve, o que continua me agradando bastante. Eu acho que combina bastante com a história e com o personagem. Tem um tom meio cômico aqui também, nada exagerado, mas é legal. É continuação do encadernado anterior, mas se você não se importa em saber o que aconteceu antes ou por que as atitudes do Aranha aqui, não é necessário ler o outro. Em sequência, Homem-Aranha Superior Sem Saída. Aqui já não existe mais vestígio da consciência do Peter aparentemente. Então não tem a parte cômica, os comentários engraçados nas lutas, por exemplo, o que alguns vilões até percebem isso e comentam durante a história. É mostrado aqui uma falha na forma de vigiar a cidade pelo Homem-Aranha Superior, e o Duende Verde ele aproveita isso para juntar alguns vilões para controlar a criminalidade da cidade. Tem também um confronto com o Duende Macabro, com a Terra das Sombras e com o Esmaga-Aranha. Aqui o Aranha ele cria um exército para ajudar contra a criminalidade. E inclusive nessa história é onde ele já tá com aquele uniforme novo, com aquelas partes pretas no ombro assim. Continua sendo escrito pelo Dan Slott, desenhado pelo Giuseppe Camuncoli e pelo Humberto Ramos. É legal, eu continuo gostando da história do Homem-Aranha Superior, mas dos 3 lançados até agora, eu achei esse o mais fraquinho. A arte continua igual a do anterior. O legal é que aqui no comecinho tem o anteriormente, então não é obrigatório ler os anteriores para ler esse, e com isso daqui você não vai ficar tão perdido assim. De uma forma geral, é algo muito bom de se ler. Se você não tem preconceito com mudanças de status dos heróis, você pode ler Superior Homem-Aranha sem medo. Agora é o seguinte: Thor, o Carniceiro dos Deuses e Thor, Bomba Divina. Eu vou falar dos dois juntos, porque pra mim a Panini poderia lançar uma versão deluxe aqui dessas duas histórias, porque basicamente é uma coisa só. É continuação direta. Essa segunda é o fim do confronto da primeira história. É uma das histórias mais legais que eu já li do Thor e da nova Marvel, na minha opinião. O Thor descobre que os deuses estão sendo mortos de uma forma brutal. Ele começa a seguir os rastros até encontrar o culpado, que é o Carniceiro dos Deuses. E aqui a gente vai entender o porquê que ele está fazendo isso. Por que ele mata os deuses? Tem uma história meio que de origem do Carniceiro que é bem legal aqui. Eles tiveram confrontos no passado, no presente e no futuro, onde agora o Carniceiro está construindo uma bomba que pode acabar de uma vez por todas com todos os deuses de todos os tempos, passado, presente e futuro, que é a Bomba Divina. É uma ameaça que o próprio Thor considera como maior até do que o Ragnarok dos deuses. Os Thors das 3 eras têm que juntar as forças para derrotar essa ameaça. O do passado ele é o mais inexperiente e rebelde, o do presente é o Vingador que a gente conhece, e o do futuro é o que assume o reino de Asgard como Pai Supremo. É escrita pelo Jason Aaron e desenhada pelo Esad Ribic. A história é maravilhosa, a construção da trama é muito bem feita, o vilão é ótimo, a motivação dele também é ótima. Tem vezes que você até acha que as ações dele são corretas. Como eu já falei, é uma das melhores histórias, é uma das melhores coisas que eu já li do Thor até hoje. A arte também é espetacular, não tem como falar mal dessa arte, ela é cheia de detalhes, os traços é lindo, as cores, tudo. Se tivesse que falar alguma coisa ruim dessa arte, seria que em alguns pontos as cores ficam muito escuras, mas em algumas partes só, isso não chega a incomodar nem nada. Eu espero muito uma versão deluxe dessas duas juntas num futuro, quem sabe. E não é necessário conhecer nada além disso, mas as duas têm que ser lidas para entender a história por completo. O próximo encadernado aqui também é do Thor, que é Thor, o Amaldiçoado. O primeiro e o último capítulo aqui são histórias separadas do arco maior.
O primeiro ele mostra meio que a volta dos Thors para casa depois da luta contra o Carniceiro dos Deuses. E a última é uma aventura do jovem Thor, que não é nada demais. Na saga principal aqui é mostrado pra gente o Elfo Negro Malekith sendo resgatado da sua prisão eterna e agora ele quer matar todos da sua própria raça que viraram as costas para suas tradições. O Thor e um grupo de guerreiros de outros reinos criam a Liga dos Reinos para derrotar esse vilão. E nesse meio tempo eles têm que aprender a conviver como uma equipe. Escrito ainda pelo Jason Aaron, mas agora desenhado pelo Nick Klein, Ron Gardner, Emanuela Lupatino e Júlio Martinez Pérez. A arte é legal, mas não se compara com os encadernados anteriores, mas é mais legal do que muita coisa por aí da nova Marvel. A história é boa, tem algumas reviravoltas, tem um final que eu não esperava, o vilão é ótimo, mas a equipe que eles juntaram eu achei bem fraquinha, eu não consegui me apegar a nenhum desses personagens. Mas a condução da história é muito boa, parece um jogo de RPG que tem uma equipe, cada um tem um poder totalmente diferente do outro, e eles têm que se juntar por um mal maior, passando por vários reinos diferentes. É uma boa história, mas não se compara ao que foi o Carniceiro dos Deuses. E não tem ligação nenhuma com o encadernado anterior, com os dois encadernados anteriores. Então você pode ler direto esse daqui que você vai entender tudo tranquilamente. Gavião Arqueiro, Minha Vida como uma Arma e Gavião Arqueiro, Pequenos Acertos. Isso daqui também pode ser analisado ou avaliado junto. E eu vou explicar o porquê. Porque isso aqui não parece ser uma HQ de super-herói, é uma HQ da Marvel, do Gavião Arqueiro. Tem até participação dos Vingadores bem rapidinho aqui, mas não parece ser algo de super-herói. Basicamente, cada volume dentro de cada um desses encadernados aqui parece uma historinha separada e independente. Então aqui, em vez de ser obrigatório ler as duas, você pode até pegar abrir em um capítulo e ler só aquele capítulo que você vai entender. E isso é bem legal. Tipo, lógico que elas são sequência uma da outra. Esse é o primeiro e esse é o segundo. Mas as histórias são completamente independentes. Uma não depende da outra. Mostra bastante a vida cotidiana do Gavião e a interação dele com outras pessoas, como por exemplo os vizinhos do prédio que ele mora, ele fazendo merda sem querer, arrumando briga sem querer, defendendo e adotando um cachorro de rua, tendo problemas com mulheres como a namorada, a ex e a parceira, a Gaviã Arqueira. Ele sabe que ele não é poderoso, que ele não tem tanta força, então ele só se ferra. A frase que é mais dita aqui isso parece ruim, muito ruim. É escrito pelo Matt Fraction e desenhado principalmente pelo David Aja. A arte do David Aja é muito legal, combina com o estilo da história que quer ser contada. Não consigo imaginar uma outra arte para esse tipo de história, uma arte realista, alguma coisa assim. Eu acho que não ia combinar, então a escolha da arte foi perfeita. Mas quando é um capítulo de outro artista, eu achei horrível, principalmente a do Javier Pulido. Eu achei uma bosta. Eu já vi criança desenhando melhor. Vou mostrar aí porque, nossa, parece que o cara nem se esforçou para tentar desenhar isso daí. Praticamente todo mundo adorou essas HQs. É meio que idolatrado, ganhou prêmios e tudo mais. E na minha opinião, eu acho que sim, que é muito legal. Vale bastante a pena você ler essas duas HQs, pelo menos, do Gavião Arqueiro. E tudo isso principalmente por eles abordarem a história do Gavião como um humano e não como um super-herói. É uma história mais humana, com um tom até meio cômico às vezes. Passando agora para Deadpool, Meus Queridos Presidentes. Aqui mostra uma cagada que um personagem fez, o Necromante. Ele ressuscita todos os presidentes dos Estados Unidos que já morreram, porque ele acha que com isso eles podem ajudar a arrumar o país, a sair da crise, a recuperar suas glórias do passado. Mas isso sai muito errado e eles voltam como zumbis demoníacos que querem destruir todos os humanos. E agora a SHIELD precisa acabar com essa ameaça, mas não pode chamar os Vingadores, porque imagina o Capitão América matando um ex-presidente dos Estados Unidos, isso não ia pegar bem.
Então eles contrataram o Deadpool para isso. Quem comanda essa operação na SHIELD é a agente Preston. Tem milhões de referências às coisas do cotidiano, tanto sobre comentários nerds como coisas tipo Star Wars, Looney Tunes, tem um monte de coisa. Tem também referências a coisas sobre os presidentes dos Estados Unidos. Então a Panini fez algumas pequenas notas quando provavelmente a gente não vai entender o que ele quis dizer. Explicando um pouquinho pra gente. Escrito pelo Gary Duggan e Brian Posehn, eu acho que é assim que fala. Desenhado pelo Tony Moore. A arte eu acho que combina com o Deadpool, é o mesmo caso do Homem-Aranha. Não é nada fenomenal, mas eu gostei porque combinou com o personagem e com as histórias. O Deadpool nunca teve uma história fenomenal, algo realmente bom. Tudo que eu já li dele, pelo menos, é tudo mais ou menos. O personagem é ótimo, mas as histórias nem tanto. Você pode ser fã do personagem do Deadpool, mas eu duvido que exista alguém que diga que a sua melhor HQ é uma HQ do Deadpool. E isso não é diferente aqui. É algo legalzinho, se você realmente gosta do Deadpool, você pode perder um tempo lendo isso. Caso contrário, nem vai atrás, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. E não precisa ter lido nada antes para entender essa história aqui. Seguindo então com Deadpool, Caçador de Almas. Depois do fim da história anterior, a agente Preston ela acabou trancada na mente do Deadpool. Então ele conversa com ela o tempo inteiro nessa história. Mostra também uma história onde ele engana um demônio, que ele fez um pacto e o demônio acaba voltando para cobrar essa dívida e ele fica tentando resolver esse problema. Tem participação aqui do Homem-Aranha Superior e até do Demolidor. E na minha opinião é basicamente a mesma coisa da história anterior. Inclusive eu acho que caiu um pouquinho a qualidade aqui. A arte combina com tudo, se você é fã, compensa ir atrás. Mas se você não é, eu acho que não vale nem você perder seu tempo lendo isso. E se você quer ler direto esse daqui, sem ler o anterior, você vai entender basicamente tudo, menos o porquê a agente Preston tá na cabeça do Deadpool. Só isso. Passando então agora para Miss Marvel, Nada Normal. Aqui apresenta essa nova personagem, a Kamala Khan, que vai se tornar nessa história aqui a nova Miss Marvel, já que a Carol Danvers, que era a Miss Marvel, agora ela tem um novo nome, que é Capitã Marvel. A Kamala Khan, ela é uma muçulmana que vive nos Estados Unidos com a família dela. Então mostra como é essa interação dela com a cultura dela, completamente diferente dos amigos, na escola, com a família e como ela lida com isso. Um certo dia, ela entra em contato com a névoa terrígena, que desperta os poderes de quem tem o DNA de um inumano, o que dá os poderes para ela de modificar o seu corpo, aumentar partes do seu corpo, tipo mão gigante, braço, perna gigante, dela ficar gigante ou dela ficar pequenininha. E ela começa a tentar aprender a lidar com essas coisas e ao mesmo tempo ela quer fazer o bem, agindo como uma heroína na cidade dela. Ela adota o nome de Miss Marvel porque ela é muito fã da antiga Miss Marvel. É escrito pela Willow Wilson e desenhado pelo Adrian Alphona. A arte é muito boa, é muito bem desenhado e bem detalhado. Eu gostei bastante dessa arte, mas eu acho que quando ela mostra os seus poderes, tipo aumentando as mãos ou as pernas, por exemplo, algumas vezes acaba ficando meio esquisito. Sobre a história, vai uma polêmica agora. Quando lançou, isso daqui virou notícia em todo lugar, todo mundo idolatrou isso daqui, porque é uma protagonista mulher e muçulmana, que é uma coisa inédita. Ainda mais escrito por uma roteirista mulher e muçulmana. Então foi muito polêmico na época. Eu acho bem legal que eles usem esses temas, é interessante ver alguma coisa diferente, mas eu acho que a história em si não é tão legal assim. É algo que, na minha opinião, eu achei até meio sem sal, é meio bobinho, achei assim um pouquinho para criança. Se você nunca leu nada e quer começar por aqui, você pode. É para introduzir leitores novos. Mas para quem já conhece HQ, eu achei um pouquinho cansativo e às vezes até meio sem graça. Não que seja horrível nem nada, mas não acho que seja tão grandioso assim como muita gente diz por aí. E com a continuação de Miss Marvel,
Questões 1000, aqui mostra a continuação da Kamala Khan aprendendo a lidar com os poderes. Aqui tem um encontro dela com o Wolverine, onde ela acha que ela é uma mutante, mas ela acaba descobrindo que na verdade ela é uma inumana. Onde ela tem uma interação com a Medusa, que é a rainha dos inumanos, que acaba mandando o Dentinho para auxiliar ela. Na cidade, alguns adolescentes eles estão sumindo e ela descobre que é um vilão chamado O Inventor, que anda sequestrando esses adolescentes. Continua sendo escrito pela Willow Wilson e desenhado pelo Adrian Alphona e também agora pelo Jacob Wyatt. A arte é igual do encadernado anterior, tirando a do capítulo 6 e 7, que é do Jacob Wyatt, que eu achei bem ruim. E essa HQ aqui, ela tem uma coisa que eu odiei, que foi o vilão. Tipo, é muito bobo, o vilão é horrível, é basicamente um humano calopsita. Tipo, não tem como levar isso a sério. Tem jacaré com laser saindo da cabeça. Sei lá, se você nunca leu nada de HQ, você pode ler isso, você pode até começar por aqui que talvez você vá se interessar. Mas pra quem já gosta, eu acho que é uma coisa meio bobinha, assim, não vale muito a pena. Não é tão necessário assim ler a anterior para ler esse daqui. Só você não vai entender como ela ganhou os poderes, esse tipo de coisa. Acho que dá para começar direto aqui sim, mas eu particularmente, na minha opinião, eu não gostei. Só a parte, digamos que a crítica sobre os adolescentes e a utilidade deles na sociedade e a representatividade que é demonstrado aqui, isso sim é bem legal. Mas o resto, como história mesmo, desenrolar da história, eu achei meio chatinho. E uma menção honrosa aqui, a ascensão de Thanos. Aqui mostra a origem do Thanos desde o nascimento dele até ele virar um ser supremo do universo. Como ele virou esse vilão mega poderoso. É escrito pelo Jason Aaron também e desenhado pelo... Riccardo Pieruccini e Simone Bianchi. A arte é maravilhosa aqui, eu gostei demais. E a história, eu sei que tem algumas falhas, que pode ser um pouco previsível e até a romantização exagerada que deram pro Thanos com a morte, mas no modo geral eu gostei bastante. Se você quer conhecer um pouco mais sobre o Thanos, eu recomendo procurar essa história, principalmente antes de chegar na Mega Saga Infinito na Nova Marvel. Essa história ela faz parte da Nova Marvel, mas ela é completamente separada da cronologia, porque ela é só uma história de origem. Mas eu recomendo principalmente para quando chegar a Saga do Infinito você entender um pouco melhor, ter um pouco mais de conhecimento e intimidade sobre quem é o Thanos. Mas e aí, como você vai fazer para ler esses 25 encadernados? Tem duas formas, você pode ler do jeito que eu mostrei aqui, tanto na primeira parte como nessa segunda. Você vai entender se você ler desse jeito, mas tem uma outra forma que seria cronológica. Segundo um guia de edições da Marvel, que inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser conferir. Porque como o encadernado compila normalmente 5 ou 6 capítulos, pode ser que não faça tanto sentido, porque pode ficar 1 ou 2 capítulos que era para depois ou antes. Mas eu tentei fazer meio que um bolinho aqui, uma junção, para você tentar acompanhar de uma forma cronológica. E dá para separar da seguinte forma: Deadpool, meus queridos presidentes. Gavião Arqueiro, minha vida como uma arma. Fabulosos Vingadores, A Sombra Vermelha. Vingadores, Mundo de Vingadores. Novos Vingadores, Tudo Morre. Homem-Aranha, Último Desejo. Homem-Aranha Superior, Meu Pior Inimigo. Vingadores, O Último Evento Branco. Thor, O Carniceiro dos Deuses. E Thor, Bomba Divina. Gavião Arqueiro, Pequenos Acertos. Novíssimos X-Men, X-Men de ontem. Novíssimos X-Men Criando Raízes. Fabulosos X-Men Revolução. Novíssimos X-Men Deslocados. Fabulosos X-Men Destroçados. Deadpool Caçador de Almas. Homem-Aranha Superior Mente Conturbada. Homem-Aranha Superior Sem Saída. Fabulosos Vingadores Os Gêmeos do Apocalipse. Fabulosos Vingadores Ragnarok. Thor
O Amaldiçoado, Miss Marvel Nada Normal e Miss Marvel Questões 1000. A Ascensão de Thanos pode ser lido em qualquer ordem, já que é uma história de origem, mas de preferência antes da saga Infinito. Ah, só uma coisinha também, Miss Marvel também rola depois da saga Infinito. Desse jeito, elas vão se encaixar. Lembrando que as histórias elas podem acontecer algum tempo antes uma das outras, ou um pouquinho depois, ou paralelamente. Mas assim vai fazer mais sentido as aparições. Por exemplo, apareceu uma história do Homem-Aranha com um uniforme novo ou com o antigo, e aí por aí vai. Mas sinceramente, eu recomendo melhor que seja lido do jeito que eu fui mostrando nesses dois vídeos. Eu acho que não atrapalha tanto na cronologia, mas fiquem à vontade para ler da forma que vocês acharem melhor. Bom, tá aí todos os encadernados de capa dura da nova Marvel. Deu bastante trabalho para fazer esses dois vídeos, então se você ainda não é inscrito, clica no botão vermelho aqui de se inscrever, deixa o seu like se você gostou do vídeo, deixa seu comentário se esse guia foi útil para você, compartilhe nas suas redes sociais. Muito obrigado, valeu e até mais. Para você que gosta de bonecos e miniaturas, acesse o site mundodasminiaturas.com.br. Na hora da compra, use o código de cupom NERDALLSTARS10 e ganhe 10% de desconto em todo o site.